Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa aula de contabilidade de custos e agora nós vamos para a aula 10. Vamos falar um pouquinho aí da contabilidade de custos e seu campo de aplicação. Vamos saber onde que é aplicável essa contabilidade de custos, né? Tão importante dentro aí da contabilidade geral. Tá? Então a gente inicia falando para vocês sobre a contabilidade de custo ou a chamada contabilidade industrial, que é um dos ramos aí da contabilidade aplicada às empresas especificamente industriais, tá, pessoal? Então, quando a gente fala em custo industrial, nós estamos se referindo ao quê? Aos procedimentos contábeis e extras contábeis necessários para se conhecer o quê? Quanto custou para a empresa industrial, né? Ou a fabricação aí dos seus produtos em um meio aí de processo industrial. Quanto que custou aquela mercadoria, aquele produto para se fabricar? Então a gente fala em contabilidade de custo. Então ela é especificamente aplicado aí nas empresas industriais, tá? Então a movimentação do patrimônio das empresas industriais, com exceção da área de produção, assemelha-se à movimentação do patrimônio dos demais tipos de empresa, tá? Então quando a gente fala aí de movimentação, né, nada mais é do que para se controlar a movimentação do patrimônio da empresa industrial. Por isso que a gente aplica-se os princípios fundamentais de contabilidade, tá? Onde é também utilizado em alguns outros tipos de empresas alguns princípios fundamentais. Então, porém, o que torna a contabilidade de custo diferente das demais, né, ou seja, os ramos da contabilidade, são os procedimentos aplicáveis, ou seja, os praticados na área de produção de uma determinada empresa. Tá? E o que exigem? Exige, é claro, a aplicação de critérios específicos para se apurar esse custo de fabricação. O quanto custou, né? Quanto se custou aí um determinado produto, para depois a gente ter aí uma margem de lucro aplicável em cima desse produto. Tá? Então, a gente falando sobre o campo de aplicação da contabilidade de custo, pessoal, abrange aí a empresa industrial. É aquela cuja atividade preponderante que se concentra na transformação da matéria-prima em produtos. Um exemplo, né, uma madeireira. Né, nós temos aí a madeira bruta, que ela se torna beneficiada depois de uma transformação. Então a gente tem a matéria-prima, que seria a tora, e aí a gente tem a transformação, tendo assim um produto, né, extraído aí da matéria-prima. Tá? Então sabemos que são vários tipos de empresa, diferindo uma das outras pelas suas atividades comerciais, as suas características, tá ok? Então, a gente tem as empresas comerciais, agrícolas, extrativistas, industriais, transportadoras, bancárias, enfim, né? Uma infinidade de outras que prestam serviços. Então, o que diferencia as empresas industriais das demais? São as atividades operacionais de produção, né? Então seria o que? A transformação de matéria-primas em produtos industrializados. Então essa atividade de transformação a gente pode caracterizar aí como produção industrial, pessoal. Um processo de fabricação, processo de transformação. Então, não é apenas a transformação que vai determinar a produção industrial. Ela pode ocorrer o quê? Em função de transformação, do beneficiamento, da montagem de peças e do quê? De uma restauração. Um exemplo que a gente pode colocar para vocês é uma indústria, né, ou uma montadora de automóveis, né, que ela compra aí diversas peças de diversas empresas, né, que produzem, fabricam essas peças, e essa produtora, né, montadora de veículos, ela vai concentrar o quê? Todas aquelas peças num só elemento, num veículo, tá? Então a gente pode caracterizar aí como uma empresa industrial, uma empresa de transformação, de montagem, tá? E o que seria uma indústria de transformação? Seria a transformação da matéria-prima, tá? Que pode ocorrer o quê? Por processo mecânico, térmico ou químico. Como exemplos, nós temos aí a indústria de móveis de madeira. A partir da madeira fabrica-se mesas, dormitórios, cadeiras, entre outras. E também temos as indústrias siderúrgicas. Essas são aquelas que transformam minérios de ferro em lingotes, tá? E temos as indústrias petrolíferas, que a partir do petróleo ela vai produzir o quê? Gasolina, o gás, o óleo, a parafina e entre outros elementos. Então essas são chamadas de indústrias de transformação. E quais são as indústrias de beneficiamento? São aquelas, pessoal, que a operação que vai visar
modificar, ou seja, a modificação, aperfeiçoar e até mesmo dar uma melhor aparência, né, no produto final. Então, sem que haja uma transformação. Mas quais são os exemplos? São aquelas, um exemplo, né, a beneficiadora de arroz, ou seja, ela apenas retira as cascas e as impurezas. Então, existem indústrias que elas se especializam no beneficiamento de peças para outras indústrias. Isso é, recebe a peça inacabada e vai aperfeiçoando até a finalização, né, que a gente pode colocar aí como polimentos, limagens, cromagens, entre outras, tá? Temos aí as indústrias de montagem de peças, como a gente já falou aí a questão das indústrias automobilísticas, pessoal. Então nada mais é do que uma indústria que resulta na montagem apenas da peça. Então nós temos aí automobilísticas, temos de rádios, aparelhos de televisão, entre outras, tá? As indústrias de restauração ou recondicionamento são aquelas cuja atividade se concentra na recuperação de produtos usados ou até mesmo deteriorados. Tá? Um exemplo de indústrias que retificam motores. Elas podem se classificar aí como indústrias de restauração ou recondicionamento. Tá? Considerando, é claro, a natureza aí dos produtos que fabricam, a gente pode encontrar inúmeros tipos de indústria, pessoal. Nós temos a indústria de produtos metalúrgicos, que a gente vai encontrar aí os produtos de ferro e aço. Temos aí os produtos metalúrgicos não ferrosos, indústrias metálicas e também os utensílios domésticos. Então é classificado aí dentro das indústrias de produtos metalúrgicos. Temos os produtos mecânicos, né? As indústrias, quais são? Motores de combustão interna, rolamentos, câmeras, exaustores, máquinas, né? Enfim, inúmeros, vamos dizer aí, itens relacionados aos produtos mecânicos. Indústria de material elétrico e de comunicações, temos aí os motores, né? Geradores, transformadores, lâmpadas, pilhas elétricas. Já as indústrias de objetos de madeira, nós temos aí as mesas, cadeiras, os bancos, guarda-roupas, escrivanias, entre outros elementos. Então, o campo de aplicação da contabilidade de custos é imensa, que a gente pode deixar aí claro que nada mais é do que você locar corretamente o custo na produção de um determinado produto. Entre outras empresas, nós temos aí as indústrias de móveis de aço, alimentos e congelados, automobilísticos, como já foi falado, papéis e derivados, vidros, materiais plásticos, farmacêuticos, de cimento, têxteis e entre outros tipos de indústria. Então, o campo de aplicação da contabilidade de custos, a gente pode colocar aí como abrangente em geral nos diversos tipos de indústrias, tá? Então esta foi a aula 10, a gente falando um pouquinho aí, né, sobre alguns conceitos, o campo de aplicação, na verdade, aí, da contabilidade de custos, né, de custos. E na próxima aula, aula 11, assim, né, nesse modo, nós vamos estar passando os conceitos gerais da contabilidade de custos. Então a gente falou do campo de aplicação, né, nesse caso, nessa aula 10. O próximo a gente vai trazer os conceitos gerais de contabilidade de custos. Então, muito obrigado por acompanhar essa aula e até a próxima aula, a aula